Ok. Por exemplo, estávamos na ideia do Jusceline, né? Aquele entrosamento entre a psicologia e a estratégia. O jeito mais Uhum. simples de nós entender isso, às vezes, é perguntar ao trader o que já construíste como tal, como DNA teu dentro do teu trading plan. Se ainda não tem nada que é DNA teu, então possivelmente você não tem psicologia. Significa o quê? Aquilo que o Kratos disse, eu agora chego na raiz da verdade. Tens que saber construir o teu trading plan. Alguma, tipo, eu não estou a dizer que vais inventar coisa. No mundo tudo já foi inventado, mas há necessidade de pegares aquele conceito e criares uma verdade tua. Se até hoje, como trader, não criaste nenhuma verdade tua a nível do teu trading plan, quer dizer, só pegas a verdade dos outros, então você não tem psicologia. Vai ficar tipo eu, fiquei um ano. Por que que eu fiquei um ano com contas founded? É porque eu tenho uma boa psicologia, mas não consegui aprovar. E hoje eu aprovo contas em menos de 7 dias, em menos de 14 dias eu aprovo contas, fase 1 fase 2. Em média são 2 a 3 contas mês, com payouts consecutivos. Isso não é um resultado para quem tem sua boa psicologia, é um resultado para quem conseguiu criar o seu DNA dentro do trading plan. Essa é a diferença que faz entre quem tem uma psicologia profissional e quem tem apenas psicologia. Então, a psicologia mesmo vem depois da estratégia. Se não treinar, não há psicologia. Vai só ajudar as pessoas que estão com depressão, só isso. Bora, pessoal. Bora, bora, bora. E, by the way, concordo contigo, Gideon. A psicologia vem depois da estratégia. Você primeiro resolve o problema físico e depois o problema mental. E tipo, também é muita. Até Depende do porque boa cenário, parte mas dos sim, problemas né? que nós temos da psicologia vem justamente pelos problemas na estratégia. Sim, mas também assim, eu sinto que a tua preparação para essa atividade também deve ser considerada, estás a ver? Porque assim, tu sabes que vais entrar para essa atividade, né, digamos assim, que é a construção da tua estratégia. Tu deves te preparar sobre vários níveis, né, psicologicamente já, porque assim, é algo que tu sabes que não será de imediato o resultado. Então, como é que é? Leva um tempo ou leva um processo, né, até tu obteres o resultado. Tu tens que ter em mente isso, porque o que muitas das vezes também chega a acontecer é o seguinte: tu não tens nada definido de plano, né? Não digo ainda plano da estratégia, mas digo plano para chegar à estratégia, estás a ver? Tu não tens nada definido, tu só estás a te atirar ao mar, vamos assim supor. Pá, claramente que aí, aí é foda. Então, é muito nisso que eu me referia quanto a se o operacional vem antes do mindset. Era muito na vertente de preparação, né? Porque depois, sim, eu não discordo dessa parte. Tu tens que ter um operacional para o pleonasmo, para que, né, a confiança em si, né, comece assim a crescer exponencialmente. Yeah. E é muito nisso também. Yeah. Yeah. Yeah, até Manos, porque se olha, vou nós pegar um pouquinho que o repararmos Juscelino bem. disse aqui, desculpa lá, a BD, vai já falar. Vou pegar um pouquinho daquilo que o Juscelino disse, Suave. e o processo de preparação. O que acontece com muitos de nós que entramos para o trading, né, é a falta de preparação. Ou seja, há um debate que diz assim: você deve pôr mais. Há uma dica que diz assim: você tem que ser mais sedento pela preparação do que com a execução. Porque uma ótima preparação te prepara para uma ótima execução. O que acontece com o angolano é que ele entra de forma despreparada para o mercado financeiro e pelos motivos errados. Ok, primeiro é que você já não entrou bem, você já entrou mal, pessimamente. Ok, você já não tem a disposição de uma boa entrada, ok? Então, primeiramente, você já meteu o pé errado. E você não entende o que é consistência, até você começar a estudar sobre o que é consistência. Você consegue me entender? Até você começar a estudar sobre o que é uma estratégia. Como é que você começa o processo da estratégia, ok?
Então, quer dizer que você já não tem uma educação propícia que é para o trading. Você já não começa de forma certa. Até você encontrar a forma certa, já passou 1 ou 2 anos. Você consegue me entender? Por isso é que eu digo, quando você não sabe montar um sistema, quando você não tem, porque muitos traders hoje em dia operam sem sistema, ok? Eles perdem tempo em comunidade, perdem tempo. É o que dizem, né? Quanto mais, quanto menos talento tens, mais barulho você faz, ok? Então é sobre isso. Nas comunidades hoje em dia, quem fala mais é o teu ego do que o trabalho, o verdadeiro trabalho. Quem fala mais é o teu ego do que o verdadeiro trabalho. Eu sou bem mau. Quem disse, quem diz o quê? Não, quem tem menos talento faz muito barulho. Logicamente, conta nos dedos dos traders lucrativos que você conhece e se expõem muito na internet. Conta. São bem poucos, mano, bem São bem poucos. poucos. E a Não, por abordagem acaso, deles, por acaso. Por e a, ainda e a, vão só e a maior mandar parte, essa. Ah, e a maior parte deles, a abordagem deles é bem educativa. Por exemplo, alguns traders de stock que eu conheço, que operam opções de stock, bro, eles não fazem muito barulho. O que acontece é que quando eles abrem mentoria, há um público específico que eles vão pegar. E a forma com que eles ensinam não é a forma aleatória que estes juízes de hoje em dia ensinam. Quer dizer que você já tem um, um certo leque de conhecimento específico que você vai ter acesso, que você tem que estudar de forma, não é, de forma geral. Você tem um funil. Atenção, você tem, a própria mentoria te dá um funil do que você tem que se focar e o que você não tem que se focar. Essa é a diferença para quem realmente tá, ou seja, para quem realmente montou um sistema, se tornou lucrativo e teve sucesso no sistema, ok? Gatos, Uhum. por acaso esse é o caso do Bernd. Acho que o nome dele é Bernd, ok? O homem com os maiores payouts em nível de prop firms, ok? Ele opera umas cenas. Epa, o Bernd, acho que muita gente lhe Acho que sim, conhece. sim. Conheço quem é. E Já ouvi falar tipo, dele. exatamente o Bernd, isso que falaste é muita verdade. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho livros. Quer dizer, tudo que eu opero eu escrevi. Escrevi como é que eu vejo order block, onde é que eu invalido, por que que eu invalido, como é que eu vejo bias, ou por que que eu invalido um bias. Tudo está escrito. Livros mesmo legítimos. Quer dizer, não copiei nada de nenhum livro. Tipo, fui aí, peguei um parágrafo, fui metendo no meu. Nada. E tipo, eu cheguei num momento que eu quis dar oportunidade para muita gente ter acesso ao meu operacional de forma a não precisarem pagar mentoria privada. Nesse caso, os meus livros custam 50 mil kwanzas. Os meus livros. Só tem uma pessoa que tem meu livro, que foi o meu mentorando, que eu vou vos dar um testemunho, sem dar o mérito para mim. Ele foi meu aluno e ele próprio que decidiu aprender e conseguir dar certo. Após 4 anos já tinha desistido, chegou de perder por volta aí de uns 2 milhões, como ele já trabalhava em todo o mercado, e perdeu cerca de 2 milhões, acredito. Isso significa o que muita gente tende a dizer, vai ser lucrativo quando começares a trabalhar. Eu digo o inverso. Possivelmente vais perder mais quando começares a trabalhar, porque você vai ter mais oportunidade de colocar dinheiro a risco enquanto não tens nenhuma base sólida para operar. Sim, vais ter mais bolas para chutar, mas mais para chutar fora da barra. Então, esse meu aluno foi o único aluno que eu tive esse ano. Ele agora faz dinheiro. E ele aprovou firme em 4 dias, porque a minha mentoria é totalmente focada em aprovação em mesas. E tipo, Mr. Kreiros e o pessoal aqui presente, além de saudar a presença do Mr. Hacker, a minha mentoria custa na promoção, pessoal, vou vos falar a verdade para entender o porquê que eu estava a falar dos livros, 197.800 kwanzas. Após os 3 primeiros alunos, eu já tive um, falta só 2, vai subir para 349 mil. Mas para quem sabe da minha história, me ouviu a dizer que eu iria ficar, eu nunca iria sair das firmas enquanto eu não aprovasse. O Kratos sabe. O Kratos me dizia, ui, pega mesmo conta real e você pode. Eu lhe disse, não, eu vou me manter nas firmas, vou fechar as mentorias, já não vou dar formação a ninguém durante 2 anos, vou me endireitar e quando eu voltar, nenhuma minha mentoria vai custar abaixo de 100 mil. Por que motivos? Eu trabalhei.
eu criei, eu construí. E eu não vou falar sobre fazer dinheiro, eu vou te falar sobre as minhas perdas. Eu vou te falar sobre os momentos difíceis. É onde você vai ver traders reais. E tipo, eu queria vender os livros a 50 mil com acesso a 3 aulas. Eu estava quase a banalizar o meu conteúdo. E eu vou te dizer, Gratos, eu nesse momento nem quero vender meus livros. Eu, para mim, se a pessoa não entrou na mentoria, de boa. Porque, tipo, no caso não dinheiro, o caso é eu proteger o meu conteúdo. E eu quero pessoas reais, eu não quero atrair 1.000 pessoas, onde dentro tem 2 pessoas. Eu quero pessoa que vem com o pé certo, como o Kratos disse. Você já começou com o pé errado. Ainda mais estás em Angola, onde é raro ver pessoas lucrativas. Ou as pessoas lucrativas não se expõem por causa do perigo do nosso país. Eu não posso estar me expor aí pelt de $1.000, dia 14 desse mês, dia 4 de pelt de $1.000, $2.000. É um perigo alto. Podem mandar me assaltar. Eu não posso estar toda hora a mostrar meus certificados com o meu nome completo. Não posso, é um perigo. É um Por via perigo. das dúvidas, caso alguém precise assim, por livre, espontânea, não pressão, eu tenho os links para autodefesa. Ah, ok, ok, Yeah. ok. Mas Mas é um pegando aqui, perigo. mas pegando Ok, aqui, então, a essência, pegando Grátis. aqui a essência Anteontem me aqui. apareceu uma 100 mil, grátis. Apareceu uma 100 mil. Não, vamos mudar, vamos falar depois já. Mas voltando aqui ao conceito de consistência, respondendo aqui ao que o Leonardo disse, eu trabalho sempre, deposito, estou a quebrar sempre. Mano, vou dizer uma coisa: se você está vendo que você está a quebrar e você continua a quebrar e você não senta para rever qual é o teu problema, você está cometendo muitos erros graves. Você está tipo você tá tipo aquele que sabe que a moto está lhe traiu e continua sempre na boa. Tá a ver? Yeah. Então não é insanidade você. É isso, é insanidade, realmente. Primeira coisa, quando você já quebra três, quatro. Isso eu aprendi com o Nathan. O Nathan Gomes. Uma vez ele me disse assim, eu estava até muitas losses consecutivas, mas falei, porra, vou fechar essa merda. Fechou essa merda, ele ficou um mês sem operar e se dedicou a estudar porque é que ele estava a levar muitas losses. Então, uma coisa que tu deves fazer antes de você. Você, quando identifica os teus problemas, você já resolveu metade dos teus problemas. Se você não sabe o porquê, tens que se dedicar a tua energia a saber o porquê que você quebra sempre. E é insanidade você voltar a depositar. Vou dizer, é insanidade. Não vou dizer que é burrice ou ignorância, mas é você tentar, né? Tentar mover uma montanha, ok? É insanidade da tua parte, irmão. Eu recomendo que você sente o teu cu na carteira, estude, monte um sistema lucrativo. Yeah. É exatamente o que o Mr. Hacker disse. Coisa simples. Quando no final do mês você não consegue tirar nada do mercado, você não tem uma estratégia sólida, ok? E isso mostra. Olha, consistência não é insistir, mas sim saber que está sendo feito. Ok, quando você tem consciência do que você está a fazer, você repete isso. É exatamente isso. Por isso é que, obrigado pela dica, gestor Tivanja. Eu é Tivanja e o Mr. Hacker. Eu lembro muito bem que o Mr. Hacker, ele sempre me vinha com estratégias novas de... Já cheguei a operar muito, né, na Deriv por causa do Mr. Hacker, ele é especialista. Não conheço um Wii mais mal do que ele para operar aquilo que é índice sintético. Não tem na banda. Podem trazer boi de Wii, não tem. Não tem, mano. E só para vocês saberem, os modelos Prime Serap saíram desse mercado, ok? Saíram desse mercado. E uma coisa que eu lembro, sempre que nós temos alguma ideia de setup, de estratégia, nós temos que sentar e validar, ok? Sentar e validar a estratégia, sentar e validar os conceitos, ok? Isso é algo que vocês não têm o costume de fazer. Então, uh, cala lá a tua boca, ó, Léo. Ok. Então, Leonardo, meu irmão, vou te dar um conselho. O teu problema é o problema de muitos angolanos, só que muitos escondem, ok? Te aconselho a você parar de depositar. Isso é o erro de muita gente. Tem um I, chama-se Gelson, não sei mais das quantas. Ele uma vez me puxou no Facebook e estava a falar que ele é trader institucional e estava aí a postar um monte de coisa sobre isso. E eu tive que fazer algumas correções. Mas eu notei o quê? É como eu digo, né? Eu notei que ele era um ignorante na altura. Porque quando você está no processo de aprendizagem, você tem que evitar falar de coisas que você não tem domínio.
ok? Tem que evitar falar de coisas que você não tem domínio. Então, tive que corrigir o mano e eu dei um conselho. Em vez de você gastar dinheiro com próprio firmes, gasta o teu tempo em você montar um sistema lucrativo. Porque não importa se é próprio firme ou não. Você vai fazer dinheiro de qualquer jeito. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Mister Hacker. Não importa o mercado, a estratégia é única, eu vou aplicar, ela vai ser lucrativa. Você consegue me entender? Claro, há estratégias específicas feitas para algo específico. Por exemplo, a estratégia do Gideon, que é para a própria firma. Mas não quer dizer que ela não funcione para o mercado real. Nada disso. Vai funcionar lindamente. Mas a estratégia dele foi construída especificamente para a própria firma. Que você pode usar especificamente nas próprias firmas. Porque as próprias firmas têm as regras muito restritas. Mas se você aplicar numa conta real, vai estar de boa. De boa. Vais continuar a fazer money. Ok? Mano, você tem problemas sérios que você tem que começar a resolver. Primeira coisa é com a tua estratégia. Se você tem documentado, tem registro de dados, tem mais de 100 horas de backtesting com os mesmos conceitos, mesmas entradas, e você consegue ver que ela é lucrativa, teu problema está na gestão de risco. Você é péssimo a gerir risco. Não está, de certa forma. Se você quebra dessa forma no final, a gestão de risco não está lá. Se você tem 50% de assertividade, o problema está na gestão de risco. Não tem como você errar. Mesmo se tiveres um risco retorno de 1 para 1, você vai acabar no break-even. Isso é estatística, ok? Isso é estatística. Você vai acabar no break-even no final do mês. Ok, manos? Então, o meu posicionamento é isso. Consistência é algo neutro. Você pode ser consistente nos seus péssimos hábitos, como o Leonardo, como você pode ser consistente nos seus hábitos que te tornam lucrativo. E consistência e estratégia, estratégia e mentalidade é uma mão de via dupla entre ambas. Ok? Porque depois daquilo se transforma em psicologia de trading. Psicologia de trading é quando você acumula um certo nível de experiência e que você já sabe que, tipo, se eu levei duas stop loss, eu não vou mexer no mercado, vou fechar minha tela, vamos embora. Ok? Porque há traders que não sabem perder. Uma das coisas que quando você começar a trade, quando você monta o sistema, né? Ok, você montou o sistema, você praticou e tal. Quando você começar a praticar, vai começar a se desenvolver uma outra coisa em ti. Porque você só aprende a nadar quando você está no mar. Você só aprende a andar de bicicleta quando você está em cima da bicicleta. Pode fazer body back test, o processo de preparação e tal. Mas as coisas começam a dar reais frutos quando você aplica o que você aprendeu lá no mercado real e você registra aquilo, você tem aquilo na tua estrutura, né, no teu DNA como trader. Ali você começa a ver os resultados. Quando você encontra dificuldade, você volta para a prática. Você está trade, está a praticar, está trade, está a praticar, está a reaver os dados com a prática. É impossível você não se tornar um trader lucrativo. Você tá a ficar consistente. Consistente no quê? Nos hábitos que você sabe que estatisticamente te geraram resultados nos testes, nos backtests, na estratégia. Você está sendo consistente nisso. E, consequentemente, você vai tirar daquilo que era a prática, né? O simulador, para o mercado real, que é para te gerar lucro no final do mês. Por isso eu falo sempre, não importa a estratégia que você use, mas desde que seja que é conceito validado, estruturado e bem aplicado vai te gerar dinheiro. Porque hoje em dia, antes era a luta do ICT. Mano, o mercado financeiro não é sobre quem está certo, é sobre quem faz dinheiro. No final do mês, quem importa é the bill. Ok? Is the bill. Aliás, a definição de estar certo no mercado é fazer mais dinheiro. Leonardo, é normal você fazer só uma trade por mês, se tua setup apareceu. Isso não é sobre quantidade de trades, não é sobre quantidade, nada disto. É sobre validação dos conceitos que você validou como certos. Ok? Vou dizer a pegar trade. I don't care. Aquilo não é o meu sistema. Por que eu vou pegar trade porque todo mundo está a pegar trade? Não make sense. Porque trade é tipo cueca, é individual. Consegues entender? Exatamente esse é o ponto, Enquanto. exatamente. Muitas das vezes Olha, eu vejo os traders a seguirem a manada. Trade não é algo de manada. Senão, como é que você vai ter confiança individual para você fazer as suas próprias negociações? Tipo, agora, é uma coisa diferente se o Kratos te mandar um sinal no Gold. Ou se falar compra Gold, mano. Tá a esperar o quê? É muito diferente do hacker me falar, ui, compra agora o boom. Eu vou abrir, vou abrir, vou sentar o dedo na compra. Consegue me entender?
eu, claro, né? Tem um estudante, o Daniel, eu acho que é o Daniel. Tem estudantes na Kunanga que se me falarem para comprar alguma coisa, eu vou comprar as cegas. Porque o nível de insanidade desse miúdo tá lá, ok? O nível de insanidade desse miúdo tá lá. Então aqui vai, eu próprio já provei da lucratividade do estudante, do parceiro e tal. Por que que eu não vou confiar? Vou confiar porque eu sei que ele é disciplinado. Se vir uma stop loss, eu tenho um monte de gerenciamento de risco para me prever. Há um trader chamado Trader Ash, ele fala assim, você vai ter uma regra de 70-30. 70% das vezes você vai ser disciplinado. Os outros 30, o teu gerenciamento de risco vai te proteger. Então não há nada. Tipo, ok, nas profiles é um pouquinho diferente porque existem muitas coisas que podem te fazer quebrar. Ok? Profile é uma coisa, um caso muito diferente. Ok? Então, se você não tem a capacidade de. Yeah, bro, vê lá, já queres mudar de estratégia. Vou testar. Eu já te vi, você já mudou milhões de estratégia. Para nós aqui o ponto não é mais a estratégia. Porque muitos de nós estamos aqui já tem sistema montado. Eu, principalmente, tenho. Eu já escrevi uma estratégia, um livro com uma estratégia completa. Mas poucos malucos conseguiram pegar aquilo e ler. Por quê? Preguiça mental. Se eu falar que são vagabundos, vão. Olha, Daily Cycle, tá ali, é uma estratégia totalmente completa. Primeira coisa, narrativa, PDRA, como você vai pegar, ok? Narrativa PDRA, como você vai pegar, gerenciamento de risco, dicas de como pegar, acabou, pega, faz backtesting. Peguei no FX Replay, no site do FX Replay, vocês têm aí uma bandalada de estratégias prontas. E que usam, obrigado, Edson. Vocês têm uma bandalada de estratégias prontas. É só ir lá, pegar o PDF, estudar os conceitos que estão lá, fazer backtesting, tá pronto. Ai, e o que acontece? É a disposição que o pessoal hoje em dia tem para fazer o quê? Para pegar algo do zero, construir e depois fazer acontecer. O pessoal não tem isso hoje em dia. São cabanas de preguiçosos e vagabundos. Querem tudo pronto, tudo na mesa. Não funciona. Principalmente no trading. Vais continuar a enterrar dinheiro. E ficar nas comunidades também é outro erro. Leonido, cala a boca. Ninguém tem que dar mentoria de FX. Pega na tua estratégia do que você sabe ali. Eu já fiz, digo, eu já uma vez postei, eu falo muito da minha estratégia de cripto e quase que ninguém acreditava que aquilo era real. Mas quem estava na Kunang, quando eu mandava os meus sinais de cripto, eu sabia que no final fazia acontecer. Tá vendo? E o que eu digo assim, está no processo de aprendizagem, quer desenvolver disciplina com consistência, muita leitura, muito estudo. Quando eu digo leitura, não é só sobre trading, porque o mercado é o espelho do que você é. Se no final você não está sendo lucrativo, é porque você não está sabendo se organizar. E a tua vida com certeza deve estar da mesma forma. Alguma parte da tua vida, seja lá emocional, seja lá nos relacionamentos, familiar, tá assim, ok? Não, e não pode, manos. Ô, Neo, não falaste ainda. Qual é a tua dica, ô, Neo? Temos muitos convidados aqui, Gideão, Amaro, boa noite. Elder, mano, sejam boa noite. Podem opinar à vontade. Isso não é um podcast em que eu falo. Todo mundo aqui é livre de falar e dar sua opinião. Yeah? Boa noite, pessoal. Boa noite, família. Hoje estamos aqui para aprender, para ouvir, do que propriamente para partilhar alguma coisa. Mas quando surgir alguma coisa, claramente queria partilhar. De momento estou aqui só Fantástico, de ouvir. fantástico. Feliciano, podes opinar, mano. O tema de hoje é sobre consistência. Estamos a falar sobre consciência de forma geral e consciência no trading. Eu sou um grande abajur. Yeah? Então, vá. Eh, eu tenho a certeza que muitos de nós gastamos muito dinheiro com, né, com mentorias. E não é gastar dinheiro, isso é investimento, na realidade. Mas só que muitos mentores hoje em dia, estou a falar mal dos mentores. Yeah? Não vou dizer, não é querer falar mal dos mentores. Estou a falar mal dos mentores. Muitos mentores hoje em dia não conseguem guiar seus estudantes naquilo que é a disposição de aprendizagem e explicar o processo de como as coisas funcionam no trading. E você também que vai pagar mentoria é outro burro. Por que que você é outro burro? Primeira coisa, né? É que você deve analisar. Ok, é, é tipo anúncio de. Como é que eu vou explicar? Qual é o exemplo que eu tenho mais prático disso, né?
que é para chamar isso terra a terra. Qual seria o exemplo? Ok, não tenho um exemplo agora, mas é assim. Eu vou te ensinar a fazer $1.000 por dia, mas você tem que me pagar X. Ok, até aí tudo bem, Martin. E você entra na mentoria do indivíduo. Quando você entra na mentoria, você sente o desleixo do indivíduo contigo. Você quer acreditar, uma pessoa que te desleixa, você quer acreditar que essa pessoa vai te ensinar uma coisa. Você quer acreditar nisso? Mancreiros, Ah, esse mambo é real. Por isso, agora eu vou dar um acréscimo. Por isso, a minha mentoria não faz um mês. São 16 dias. E eu te digo assim, ou você tem que aprender, ou você tem que aprender. Porque eu vou te ensinar de base. Vão ser mais de 2 horas ao vivo. Mas eu não vou te dar 3 meses comigo, porque não? Porque não? Porque não? Porque... Se imagina, você trabalha na Total. Total te manda ir fazer formação no Reino Unido. Te diz aí 2 semanas, formação de perfuração. Você vai falar no teu chefe, me dá mais um mês para mim, quando voltar em Angola, eu conseguir fazer perfuração? ABD, Não. tem pessoas aí para aceitar, acho eu. Ah, oui. Ah, pessoal. Por enquanto não, por enquanto está livre. Está a controlar. Ah, pessoal. Vocês não vão falar no vosso chefe da Total, que você tem que fazer 2 meses no Reino Unido para vir perfurar. Te mandaram 2 semanas intensivas, 2 semanas. Eu, um aluno, eu lhe dei 15 dias, faltou uma aula, mas conseguiu fazer dinheiro. Porque eu lhe disse, se você não aprender contigo, você está me pagando 200 mil, mas sabe, esse dinheiro eu não preciso. Eu não preciso. Eu estou muito tempo sem dar formação, é? Nem preciso. Eu se endireitei e se você vai se endireitar é contigo, mas o que eu vou te passar é real. E eu vou te mostrar isso cada dia. Mano, a Equity teve que nos banir. Equity me baniu, lhe baniu. Eu assustei, tu acordei, Equity tá me banindo. Ele também tá acordando, não fez nada, lhe baniram. Agora vê, lhe desbaniram, não me desbaniram até hoje. Por quê? Ele não tinha feito nada de mal. Ele ainda não tinha feito saque, eu já tinha muitos saques. Por quê? Estão a alegar que estamos a operar a mesma coisa. Ah, não, vocês operam em group trading. É uma estratégia proibida. Visão, pessoal, visão. Se o teu mentor tá te dando 3 meses, como Grátis disse, te desleixa, foge. Você tem que encontrar mentor que te diz, as aulas são 15 aulas. Não vou te dar aula a correr, mas eu vou te dar aula. Segundo, tem que te demonstrar que ele perdeu. Se o teu mentor nunca perdeu, acabou, você está com a pessoa mais errada possível. Yeah. Eu perdi mais de 20 contas de prop firm. Mais de 20 contas. Desde 2022 até aqui. Mas também tinha boa de dinheiro. É por isso que o Kratos disse, vai continuar a enterrar dinheiro. Se você não se endireitar. Então, pessoal, tenha um mentor, mas que o vosso mentor vos conte primeiro quanto é que ele perdeu. Como é que ele perdeu? Por que que ele perdeu? Se ele não consegue te contar isso, vai te falar só que fez saque, que metia dinheiro na conta real, acabou. Estás mesmo no puro óbito já. Yeah. Óbito. Olha, Aham. uma outra coisa que eu também, por acaso, quero aqui adicionar, visto que estamos a falar um pouquinho também dos mentores, do que eu notei é o seguinte: normalmente, quando se começa esse processo, né, do mentorado e o mentor, o mentorado vai muito na perspectiva de que tudo que vai ser ensinado, né, ele vai conseguir obter os mesmos resultados que o mestre, digamos assim. Só que tem algo que não sei se os mentores não falam porque é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, que a única coisa que o mentor não vai conseguir te ensinar é a experiência que ele tem. Que isso também é um fator que vai influenciar em como ele opera. Então, ele pode te ensinar tudo que ele opera, mas a experiência ele não tem como. Então, é algo que eu sinto que, não sei se os mentores não referenciam isso porque já parece óbvio, mas volto a reação que o óbvio precisa ser dito também. Yeah, era isso que eu queria adicionar também. Realmente, Juscelino, realmente. Tem coisas que eu não consegui, o mentor não consegue te ensinar como disciplina e consistência. Isso são hábitos que você próprio tem que criar, tanto para a tua vida como pessoa, tanto para você como trader. Porque imagina o seguinte, eu falo sempre isso, o trading é um espelho do que você é. Se você não é disciplinado, tem muitas frases ali, como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas.
Então, se você é você é vagabundo, né? Você não tem disciplina nenhuma, não tem consistência, não tem plano de vida. Como é que você espera ter alguma coisa sólida no trading? Se você não consegue se organizar. Então, aquilo aí, o Gideon disse. Se o mentor já não é organizado, o que é que você espera? Estava à espera do quê? Já começaram mal os dois. Vem, vou te ensinar a fazer Mano, não faz isso. Não é assim que você tem que mentir às outras pessoas. O tema de hoje é sobre consistência. E consistência é um termo muito abrangente. Ok? Um termo muito abrangente. Tem pessoas que fazem muita coisa em um pouco período de tempo. Ah, fazes como, caralho? Eu organizei a minha hora. Ok? Hoje em dia, se você vê na internet, o pessoal banaliza disciplina, banaliza consistência. Quer dizer, os hábitos bons se tornaram algo ruim para a sociedade, de forma geral. E as pessoas estão a normalizar esse tipo de coisas. Hoje em dia, tipo, o pessoal está a normalizar, não é? Sexta-feira, que você tem que beber todos os finais de semana, que você tem que ir na festa e beber sempre, que você não tem que cultivar bons hábitos. Hoje em dia, a pessoa tem mais disposição em gastar 50 mil no mercado da comida do que investir num curso ou num trabalho. Como é então? Vocês estão doentes? Não faz sentido nenhum. Por isso é que eu digo assim: tem um puto juvenal, ele quando entrou na Conanga, eu fui ver o Instagram dele. A bancada de trader lucrativo. Trader lucrativo não paga mentoria, mano. Ele falou, paga tudo isso aqui, você não é isso tudo aí que você tá aí a escrever. Como é então? Nem começar a bancar uma coisa que você não é, mano. Apaga tudo isso aí, se livra desse peso que você tá aí a pôr na sociedade, mano. Foca no toque. Limanês aí todas as comunidades, tá ali, muito back descendo da cara, aprendeu bem, muito back descendo da cara, tá ali, tá mostrando resultado sólido. Tá avançando na vida onde tá, tá. Às vezes é a tua boca, a tua disposição, as tuas amizades. Você que não avança. Tá a entender? Ok? Não é muita coisa. Tipo, ninguém tá te pedindo de você beber, curtir. Você curte, mas, like, de segunda a sexta é mesmo. Como é que diz o ok, não é? Low-key, mano. Foco só no mambo que te tá trazendo a massa, mano. Ok? Keep shit low-key, mano. Não posta nada na net. Não quer dizer que você tem que. Mano, o peso de vocês, o peso da cobrança depois é que te mata como trader. Yeah? Porque você tem que toda hora estar sustentar o que você. Yeah, o que você bancou de ser. Por isso que às vezes agora nos podcasts eu falo assim. A não ser que você seja eu. A não ser que você seja Isso já eu. é você. Não, não, nós que postamos na net desde 2015, quando ainda era mato. Isso já é teus hábitos, bro. Por isso é que eu vejo muitos vídeos em modo de comunidade da bancada de. Uma vez desse um item tentou me faltar respeito na comunidade do Núrio. Como é? Ele está a dizer, feito 2.000 pips, mas estou a ver, fiz os cálculos, são 200 pips. Eu falei, porra, tá confundindo 200 pips com 2.000 pips? Ah, você não é ninguém. Oh, eu disse que sou alguma coisa. Você que é analfabeto, que não sabe contar pips, eu é que sou. Você quer me atacar porque eu te corrigir. Está na defensiva porque o ego. Quando alguém se acha que sabe e nunca vai aprender, como é que você espera, né, aprender do teu amigo se você se sente o maioral? E eu vou voltar a repetir, trading não é sobre quem está certo ou quem está errado, mano. É quem está a fazer o cake, é que importa. Quem está a fazer o cake no final da história é quem está a fazer o cake, né? É quem mesmo está a fazer o cake, bro. Isso é que importa. A definição de dar certo do trade é fazer dinheiro, simples. Hã? Trade é uma Já pode coisa de falar, me encerrar, que homem. pode abrir aí, tens um minuto. Quem te mandou falar tarde? Fala aí, meu puto. Queria ouvir a minha voz, não? Oh, para lá com isto aqui, pá. Corta lá e depois vai. Como é que é, pessoal? Ah! Nunca mais falei no Zoom. Grande cena. Como é que vocês estão? Ah, yeah, yeah. Valeu, Nel. Epá, a única coisa que eu posso vos dizer para quem é novato ou quem não ah, ainda está a ter essas dificuldades de ser lucrativo ou encontrar consistência, a melhor forma que eu acho, né, que vocês poderiam começar a implementar é mesmo só entender o vosso perfil. Juscelino ouve muito a falar isso. A razão por eu não operar no FX não é porque eu não fazia dinheiro com FX, ok, pessoal? É porque simplesmente não se juntava ao meu perfil operacional como pessoa, ok? Como o Kratos